Sou um filho amado de Deus, meu nome é Eli, vencendo a religiosidade, ansiedade. Obrigado. Uma alegria estar aqui com você nessa noite e poder compartilhar com você uma palavra. E quero começar já liberando sobre você uma palavra profética. Preste bem atenção. Hoje é a sexta semana. Se você fizer as contas, para quem gosta de matemática, 20% da meta final está sendo alcançada hoje. E em nome de Jesus, você vai até o final. Quero profetizar sobre você resistência, quero profetizar sobre você a resiliência, a perseverança, a coragem que você precisa para encarar isso até o final, em nome de Jesus. Você recebe isso no seu coração? Até o final, juntos, para receber tudo aquilo que Deus tem para o nosso coração. Essa é a nossa sexta semana, eu quero compartilhar com você a decisão número 2, confiar. O tema dessa mensagem de hoje é confie em uma nova direção, confie em uma nova direção. E eu quero começar refletindo com você que a nossa vida ela é assim, ela é cheia de decisões no dia a dia. Essa sexta-feira, se você rapidamente fizer aí as contas, quantas decisões você já tomou até agora? O dia não acabou ainda. Desde amanhã, quando você abriu seus olhos, até esse momento, dezenas de decisões foram tomadas. E a vida, ela é assim, decisões diárias. Mas uma das decisões mais importantes que a gente tem durante a nossa vida, e talvez durante esse dia dessa sexta-feira, é qual voz ouvir. Qual voz você deve prestar atenção? Nós vivemos dias hoje em que há muitas vozes. Há vozes nas redes sociais, há vozes de amigos, há vozes do mundo, há vozes no noticiário, há voz do nosso próprio coração, dos nossos próprios pensamentos. Há várias vozes durante o nosso dia que tentam nos orientar sobre as nossas decisões. Mas eu queria que você pensasse junto comigo, você que dirige, você que já andou em um carro, não é? Quando você tem um GPS, é algo que te dá muita segurança, não é? Quando você não conhece o caminho, quando você não conhece a cidade, quando você tem uma ansiedade em saber, será que está chegando, né? E o GPS te marca ali com exatidão o horário que você vai chegar e você fica tranquilo, porque de certa forma, não que ele seja infalível, mas na maioria das vezes ele acerta o GPS. É tão bom a gente entender que nós temos acesso na nossa vida real à voz do Espírito Santo, o nosso verdadeiro GPS. E é essa voz que nós devemos ouvir no nosso dia a dia para termos essa segurança que esse GPS do carro também nos dá. Direção segura, tempo seguro, sob segurança de Deus e podendo ali receber tudo aquilo que Ele tem. A gente vive dias de muita ansiedade, excesso de informação e confusão emocional. A ansiedade, as opiniões, os traumas, os medos, as culpas que vêm sobre nós, o nosso próprio passado, muitas vezes tentam nos impedir de ouvir essa voz. Mas a pergunta é, qual voz tem governado a sua vida? Quem você tem permitido que governe a sua vida e te mostre a direção que você deve tomar? Nessa estrada da nossa restauração, da restauração dos nossos relacionamentos, a gente precisa, vou repetir, a gente precisa, com muita clareza, ouvir a voz do Espírito Santo. Aquilo que Ele diz para nós, que decisões tomar, o que falar, o que não falar, onde ir, onde não ir. A gente precisa receber com muita clareza de Deus o que a gente deve fazer e talvez deixar de fazer também. E essa noite eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Eu quero começar com o texto de 1 João capítulo 4, versículo 16. Esse texto tão profundo que diz assim: assim conhecemos o amor que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha só que profundo. O apóstolo João, ele diz que o amor que Deus tem por nós, e na final de contas o próprio Deus, ele é o próprio amor, ele diz que nós devemos confiar em Deus por causa desse amor. Não é por causa daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, mas nós devemos confiar em Deus por causa do amor dele por nós.
Eu não sei como você chegou aqui, mas a certeza que deve inundar seu coração nessa noite é que Deus te ama. Somos filhos amados de Deus, não é simplesmente uma frase, mas uma declaração profética de uma verdade que é sobre a minha e a sua vida. Deus te ama, o Deus que é o próprio amor, Ele te ama e essa é a base da nossa confiança nele, porque Ele nos ama, nós nos rendemos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, entregamos o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro nas mãos dEle, confiando de que Ele nos ama e Ele cuidará de tudo aquilo que nós precisamos, amém? O segundo texto, em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, o apóstolo João ainda diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Apóstolo João, nesses 2 versos, faz um alerta para mim e para a sua vida. É preciso que a gente não se engane, que a gente encare a verdade, que a gente encare a realidade. É preciso que a gente não minta para nós mesmos, que a gente não faça de conta que algo não está existindo, mas a gente precisa admitir aquilo que precisa ser mudado. E o próprio João diz então uma declaração muito importante. Ele diz que se nós confessarmos, se nós admitirmos que nós estamos pecando contra Deus, errando o alvo, nós recebemos dele, ele que é fiel e justo, o perdão dos pecados e a purificação de toda injustiça. É poderoso isso, não é? Você pensar que você pode entregar a Deus a sua vida e receber dele o perdão e a purificação de todo o mal que você já possa ter cometido. Isso é uma garantia e uma promessa para mim e para você. Esses textos nos mostram que confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele existe, mas é permitir que Ele direcione a nossa vida. Não é simplesmente crer que Ele existe, mas é fazer dele o Senhor da sua vida, aquele que governa sobre a sua vida. Charles Spurgeon diz assim: a fé sobe as escadas que o amor construiu. É uma frase dele: a fé sobe as escadas que o amor construiu. Nós temos fé porque nós acreditamos no amor de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo que nós temos deve ser substituído pela confiança no amor de Deus. E é essa escada que nós subimos. Os degraus dessa escada têm nomes, é amor, o amor de Deus. É esse amor que nos faz nos chegarmos cada dia mais perto dele e aumentarmos o nível da nossa confiança dele. Jesus nunca prometeu a ausência de dificuldades, mas Ele sempre prometeu uma companhia no caminho. Ele sempre prometeu a sua presença, sempre constante no caminho. Olha só o que Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Há uma decisão que você pode tomar hoje, e eu te convido a já tomar essa decisão no seu coração. Se você tem estado cansado e sobrecarregado, há uma solução para o seu fardo pesado, e o nome dele é Jesus Cristo. Entregue a Ele, confie nele, diga a Ele tudo aquilo que você precisa, e você receberá dele o descanso que você tanto almeja, amém? Existe descanso para quem aprende a confiar. Eu quero fazer uma ilustração com você. Meu nome é Eli, eu tenho 49 anos, meu pai já tem 88 anos agora, minha mãe tem 80 anos, eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus por isso, meus pais eram cristãos, nasci em um lar cristão, e essa ilustração que eu quero te trazer são as várias viagens que eu me lembro muito profundamente na minha mente, muito vívido na minha mente, as viagens que eu fazia com os meus pais. E é uma coisa que eu sempre gosto de pensar, a não preocupação com o preço das coisas ou para onde a gente ia. Você imagina isso? Você que teve um pai e uma mãe assim, você entrar num restaurante e não perguntar quanto é o quilo da comida? Nós adultos nós não fazemos mais isso, na verdade, a gente sempre dá uma olhadinha para ver se vai caber no bolso, mas quando a gente é criança não, na verdade, você simplesmente entra no carro e vamos lá, você não quer saber se tem gasolina no tanque, você não quer saber que velocidade vai, você quer saber só de chegar e aproveitar a viagem. Essa é a confiança no amor que eu tinha do meu pai e da minha mãe, e essa é a confiança que nós temos que ter no nosso Pai Celestial. No caminho várias coisas podem acontecer, mas o meu pai está comigo, a minha mãe está comigo, o carro está protegido por ele vai tomar conta de tudo. Essa é a minha e a sua vida.
Coisas ruins podem acontecer, mas a companhia dele sempre presente, sem preocupação nenhuma, simplesmente confiando que tudo aquilo que eu vou precisar e tudo aquilo que eu vou desfrutar naquela viagem, ele vai providenciar para mim. Assim é a minha e a sua vida, de confiança total em Deus. Ele nos prometeu apoio para descansar plenamente. E nós não precisamos ir sozinho a lugar nenhum. É muito bom viajar, mas viajar com companhia é muito melhor. E nessa jornada da vida é assim. Eu queria que você refletisse. Você tem alguma dúvida sobre qual caminho seguir? No seu dia a dia, você tem encontrado dúvidas sobre qual decisão tomar, sobre qual direção dar para a sua vida? Essa palavra é para você. Então eu quero compartilhar com você 4 pontos. E o primeiro deles é para tomar decisões seguras e saudáveis. Em primeiro lugar, escolha ouvir a opinião de Deus. Escolha ouvir a opinião de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vou repetir o começo do verso porque ele é muito importante para mim e para você. Confie no Senhor de todo o seu coração. Prestou bem atenção nisso? A primeira coisa que eu queria que você pensasse é que você tem que decidir ouvir a opinião de Deus porque você deve confiar nele. Mas o próprio versículo de Provérbios fala o que a gente não deve fazer. Sabe o que a gente não deve fazer? É nos apoiar no nosso próprio entendimento. Porque vamos falar a verdade, tem dias que a gente se acha o bambambam, não é? A gente se acha muito inteligente. A gente acha que a nossa história de vida, a nossa experiência, a gente acha que a gente já domina todo o assunto, que a gente tem solução para aquele problema, e a gente toma uma posição tão superior, desculpa a expressão, tão boba, não é? E ao invés de confiar em Deus Todo-Poderoso, a gente confia na gente mesmo, e o resultado você já sabe qual é. Quando a gente confia no nosso próprio entendimento e toma pelas nossas próprias mãos a solução, aonde que isso vai dar? A primeira coisa que eu queria que você pensasse é: escolha ouvir a opinião de Deus. Esse texto de Provérbios não diz entenda tudo. O texto não diz controle tudo, tenha tudo com seu controle. Ele não diz, olha, você precisa ter todas as respostas, não. O texto diz que o que você deve fazer é confiar em Deus. Confiar de todo o seu coração em Deus. O grande conflito da nossa vida sempre é nosso desejo de ser independente de Deus. É assim desde o Jardim do Éden, um homem querendo ser independente de Deus, não depender do próprio Deus. Enquanto o lugar mais seguro que você pode ter na sua vida é exatamente na dependência de Deus, no centro da vontade de Deus, colocando Ele no centro da sua vida. Quantas vozes você escuta nesse mundo? A pergunta que eu te fiz no começo. Quantas vozes têm dirigido a sua vida? Enquanto a gente precisa somente escutar uma voz. Sabe por quê? Porque nem tudo que você sente é verdadeiro. Sinto lhe informar, se você nunca tinha pensado nisso, nem todo sentimento seu, ele é verdadeiro. Nem toda emoção sua, ela é verdadeira. Mas há um Deus que não muda e um Deus que é a pura verdade. E por isso que as suas decisões não podem ser baseadas naquilo que você sente ou em suas próprias emoções, mas sim na direção que Deus dá para a sua vida. Certamente eu e você já tomamos decisões baseadas nas nossas emoções e, de novo, o fracasso é sempre constante, não é? De cabeça quente, ou talvez pela omissão, ou talvez pela comissão exagerada, a gente toma decisões pelas emoções e isso nunca acaba dando bem. Eu queria que você pensasse que essas vozes, elas vêm ao seu coração, mas nem toda voz, ela vem de Deus. E você precisa discernir de Deus. A culpa fala, o medo fala, a rejeição fala, mas Deus Ele fala, e Ele fala através da sua palavra. E é ela que você deve ouvir, ela deve ser o guia da sua vida. A voz de Deus, ela te ajuda a fazer a coisa certa. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É essa luz que você precisa para as suas decisões e para o seu dia a dia. Nós não nos tornamos derrotados pelo reconhecimento de uma fraqueza, mas sim por insistir no erro. Não é porque você errou que você é um derrotado, mas quando você insiste no erro, aí sim você está pedindo pela derrota.
Então, nessa noite eu queria te pedir, eu queria te convidar para que você pudesse, nas suas decisões, parar um momento e pensar: é isso que Deus quer que eu faça? Aqui no 30 Semanas, você será frequentemente, acredito que já está sendo confrontado a tomar algumas decisões. E você deve orar, você deve perguntar, você deve pedir ao Espírito Santo, ver a palavra de Deus e ouvir dele uma direção clara e segura sobre o que fazer. Deus está dizendo para você: pare de depender de você mesmo e comece a depender somente de mim. Pare de depender de você e comece a depender de mim, porque confiar em Deus é obedecer em tudo, apesar de não entender tudo. Confiar em Deus é obedecer em tudo, mesmo sem entender tudo. Em nome de Jesus, que essa seja uma verdade para o meu e para o seu coração. Em segundo lugar, para você tomar decisões seguras e saudáveis, consulte sempre pessoas mais experientes na fé. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Nós não estamos sozinhos. Adão foi criado sozinho e logo um tempo depois Deus falou: não é bom que ele esteja só. Vou fazer para ele uma companhia, vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. Deus criou o homem para viver em sociedade. E você não está sozinho. Uma das maiores armadilhas emocionais que nós podemos enfrentar, ela se chama isolamento. Satanás frequentemente usa a arma para dizer que você está sozinho, que ninguém se importa com a sua dor. Uma das maiores ou das mentiras mais frequentes que ele usa é essa: você está sozinho, mas essa não é uma verdade para mim e para você. Jesus prometeu que Ele iria, mas enviaria o Consolador para estar comigo e com você até a consumação de todas as coisas. Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria só, que Ele nunca nos desampararia. E essa é uma promessa que Ele cumpre todos os minutos da nossa vida. Ele sempre está ao seu lado. Por isso, não escute a mentira de Satanás, mas escute a verdade da palavra de Deus, quando Ele diz que Ele está com você, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está lá com você. A tua vara e o cajado dele te consolam, mas Ele vai estar com você, mesmo em meio a todas as dificuldades. Você deve entender que quem está ferido geralmente se fecha. O isolamento muitas vezes é um reflexo de uma dor no coração, de uma dor emocional no coração, mas em nome de Jesus não é um estado que Deus quer que você permaneça e nem que você fique. Por isso, nessa noite, abra o seu coração e passe então a ouvir a voz de Deus e também a enxergar que há pessoas ao seu lado, experientes, que podem te ajudar nessa etapa da sua vida e nesse processo. Você está aqui no 30 Semanas, no seu grupo de partilha, o seu confidente, vamos falar disso daqui a pouquinho. Você deve com muita ênfase, deve encontrar pessoas na sua caminhada que compartilhem a sua fé e te ajudem a progredir na sua cura. Em segundo lugar, eu quero que você se lembre então que você deve consultar as pessoas mais experientes na fé. Consultar pessoas é uma atitude sábia para você tomar atitudes mais seguras. Olha o que diz Provérbios 11, 14, que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Como é bom para a gente, eu tenho 49 anos, talvez esteja passando um pouco mais dessa fase, mas quando era casado há pouco tempo, novinho de casado, quantas vezes ouvi conselhos de minha mãe, conselhos do meu pai, conselhos de pessoas experientes da igreja. Me lembro antes de casar, um pastor que chegou para mim, aliás, quando minha primeira filha nascer, ele chegou para mim e disse assim: só quero te dar um conselho, na verdade uma palavra, eu lembro até hoje. Eu falei: pode dizer, estou recebendo, né? Conselho é bom, pode dizer. Ele falou: paciência. Só me falou isso. Eu ia ter a primeira filha e ele falou assim: paciência. Esse é o conselho que eu te dou. E na hora H o conselho não faz muito sentido às vezes, né? Eu falei assim: paciência, eu não entendi bem, nunca tinha tido filho na vida, né? E você que tem filho sabe que faz muito sentido, não é? Os primeiros meses, aquelas noites ali em claro, o crescimento, quando se torna adolescente, né? Graças a Deus já passei dessa fase já. E aí você tem que ter mais paciência, tanta paciência quanto. Um conselho sábio que dirigiu a minha vida de uma pessoa mais experiente. Ele tinha 4 filhas, olha só que coisa, 4 filhas mulheres. Eu ia ter minha primeira filha, eu falei: tem que escutar esse cara, ele deve saber o que está falando, não é? Escute as pessoas mais experientes. Deus cura a sua vida também através de pessoas. Muitos querem a cura, mas sem vulnerabilidade. Muitos querem ser curados, mas sem abrir a ferida. Já pensou como isso é difícil acontecer?
Você ir ao médico e ele dizer, olha, eu preciso fazer uma cirurgia em você para te curar, e você dizer para ele assim, não, em mim você não põe a mão. O que o médico vai te dizer? Olha, vai ficar difícil, porque se eu não colocar a mão, a gente vai ter que abrir, a gente precisa remover algo, a gente precisa consertar algo, você precisa se abrir, você precisa ser vulnerável. E quem já esteve numa cama de hospital sabe como é isso, não é? Você é vulnerável, você está numa cama, te dão um remédio, te dão comida, te levam para os lugares porque você está ali vulnerável. Você precisa entender que para receber a cura, você precisa de um discipulado. Você precisa ser acompanhado por alguém, você precisa prestar contas a alguém. Não é possível restauração sem um acompanhamento de uma pessoa ao seu lado que possa te ajudar nisso. Por isso, um dos nossos pilares aqui no 30 Semanas é que você precisa de um confidente. Você precisa de uma pessoa mais experiente, que vai te auxiliar nesse processo. Você já escutou uma mensagem sobre isso e você deve procurar um confidente. Você já achou seu confidente? Se você não achou, você já procurou o seu confidente, você precisa procurar, ele é papel fundamental a caminho da sua cura e da restauração da sua vida. Você precisa encontrar e precisa confiar nele. Ele vai te auxiliar pontuando algumas coisas, te ouvindo quando precisa, te auxiliar nas escritas das suas memórias. Ele tem um papel fundamental e muito chave na sua transformação e na sua cura. Sozinho você pode ir mais rápido, mas você só vai conseguir ir mais longe com a ajuda de outra pessoa. É preciso que você encontre essa pessoa para você passar pelo processo da cura. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. O inimigo, ele ama o segredo. Satanás sempre tenta aprender as coisas nas trevas e em segredo, mas nosso Deus é um Deus de luz e um Deus de verdade. Deus, ele te instrui, te pede, traga para a luz, conte isso para alguém. Nós lemos lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, confesse o seu pecado ao seu irmão, diga para ele o que aconteceu. Conte, mas encontre uma pessoa que seja confiável para isso. E conte para ele o que aconteceu, traga para a luz, não permita mais que Satanás te chantageie na escuridão, mas traga para a luz e permita que Deus traga a cura através da luz. A pergunta que eu quero te fazer nesse segundo ponto é, você tem dificuldade em confiar em pessoas? Se você tem essa dificuldade, peça a Deus para que você possa caminhar rumo à confiança em outras pessoas. Em terceiro lugar, para você tomar decisões seguras e saudáveis, separe um tempo para realizar exames diários. Prepare um tempo para realizar exames diários. Ninguém gosta da palavra exame, para começar, não é? Nenhum tipo de exame, nem de escola, nem médico, ninguém gosta da palavra exame, mas ele é necessário para a nossa vida, ele é necessário. É preciso que você pare no seu dia a dia e você se examine. Nós vivemos correndo para lá e para cá, acelerado, mas autoconhecimento também é um sinônimo de espiritualidade. Você precisa se conhecer. Sabe o que o salmista diz? Um dia ele acorda, na minha imaginação, ele acorda de manhã, ele diz assim para si mesmo: por que está abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? É autoconhecimento, é exame de si próprio. Por que eu acordei desse jeito hoje? E ele encontra nessa conversa com ele mesmo uma resposta. Ele diz: confia somente em Deus, Ele é o teu refúgio. Entende isso? Eu queria compartilhar com você Lamentações 3,40. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. É preciso que você se pergunte, olha só, o que eu fiz de bom? É preciso que você se pergunte em quais áreas cometi erros. Eu disse ou fiz qualquer coisa que tenha magoado alguém? Devo reparações a alguém? O que aprendi com os meus erros? Demonstrei amor pelos outros? Agi de maneira áspera com alguém? Alguém me fez algo que me deixou triste, decepcionado ou furioso? Tive alguma parcela de responsabilidade nisso? Foi evidente minha alegria ao me relacionar com Deus? Devo algum pedido de perdão a alguém? Cumpri a palavra empenhada? Agi com gentileza e autocontrole? E algumas dicas que eu quero compartilhar com você: mantenha um diário. Escreva sobre o seu exame diário. Quando você fizer a sua devocional e a sua leitura bíblica, escreva num caderno. Como você acordou naquele dia? Quais foram os sentimentos que você teve naquele dia? Escreva também o que Deus ministrou ao seu coração logo pela manhã. É muito importante isso. Comece escrevendo algo pelo que esteja grato no seu diário. Procure comportamentos errados, reincidentes no seu dia a dia. Ore e compartilhe sobre isso com o seu confidente.
E lembre-se, equilíbrio sempre. Não é sobre viver em culpa, mas sim sobre viver em constante alinhamento com Deus. De glória em glória, dia após dia, vencendo um dia de cada vez e sempre buscando estarmos alinhados com Deus. Respondi com honestidade as perguntas acima, você respondeu com honestidade essas perguntas. Qual é o próximo passo que você deve tomar? Se você tomou o próximo passo, circule aí, faça um círculo nesse próximo passo. Em quarto e último lugar, para tomar decisões seguras e saudáveis, escolha ser livre em Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala que é uma decisão muito importante que eu e você devemos tomar na nossa vida. Ele diz que o Evangelho não é prisão, o Evangelho é libertação. E que a liberdade em Cristo não é sobre fazer o que você quer, mas é viver livre do pecado, livre da culpa e livre do seu passado. A liberdade que Jesus tem para mim e para você é essa, uma liberdade que você talvez nunca experimentou na sua vida. Há pessoas que têm medo, as pessoas que têm medo da aprovação dos outros, pessoas que têm medo do passado, pessoas que têm medo da vergonha, presa em seus próprios erros. Mas Jesus hoje te chama para uma liberdade, e essa liberdade é a liberdade que te liberta. Assim, as escolhas dos outros, ou as nossas próprias, que formam a nossa vida, elas tornam-se secundárias. Quando a gente entende que Jesus veio e é capaz de alinhar tudo aquilo que foi errado na nossa vida. E essa liberdade, ela vem sobre nós. Mas essa liberdade, ela exige uma participação sua. E esse quarto ponto fala sobre isso. Você deve escolher ser livre em Jesus. É uma escolha sua. Você deve tomar essa decisão hoje, de escolher ser livre em Jesus, livre de tudo que te aprisiona, livre de todo o pecado, de todo o medo, de toda a culpa. Essa participação é o que Paulo diz, portanto, permaneçam firmes. Olha o que ele diz na segunda parte do verso. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus te liberta, Deus opera a libertação e você decide obedecer e se manter liberto. Eu quero concluir esse tempo junto com você, compartilhando exatamente isso. Confiar é uma decisão diária, confiar é confiar em Deus, é confiar no processo, é confiar que Ele ama e transforma as pessoas, é confiar que o Espírito Santo ainda está trabalhando. Confiar talvez possa ter sido abalado ou quebrado na sua vida por causa de pessoas. Talvez a confiança na sua vida foi quebrada pela sua própria família. Talvez a confiança na sua vida foi quebrada por líderes, por experiências ruins que você teve na sua vida até agora. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer uma última coisa. Jesus, Ele nos dá um exemplo tão extraordinário ao confiar em pessoas. Jesus podia ter feito tudo sozinho, não é? Mas escolheu 12 homens muito próximos a Ele, 3 ainda mais próximos, para compartilhar a intimidade da sua vida. E sabe quem estava no meio? Judas, o traidor. Jesus sabia quem era, o que iria fazer, mas Jesus não se limita a não ter um relacionamento com Ele. Permite que Judas compartilhe e viva tudo que os outros discípulos viram e viveram juntos. Então eu quero te dizer que a decepção com pessoas faz parte dos nossos relacionamentos. Certamente eu e você também já decepcionamos muitas pessoas. Talvez já magoamos muitas pessoas, assim como pessoas já fizeram isso conosco. Mas não é por isso que a gente se isola e diga agora não confio mais em ninguém. Em nome de Jesus, que você receba no seu coração hoje a unção do perdão, para perdoar essa pessoa que te magoou, que quebrou a sua confiança e se abra novamente para um relacionamento. Confiar em você pode ser ao mesmo tempo uma armadilha e uma bênção, pois confiar demais em nós mesmos produz orgulho, e confiar de menos, confiança nenhuma em nós mesmos, menospreza o que o Espírito Santo produz dentro de nós. João capítulo 8, 32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus te chama hoje para uma nova direção, uma vida de confiança nele e no seu próximo, uma confiança, um tempo, uma nova direção de libertação, de liberdade total na sua vida. Não carregue sozinho o que Jesus já levou na cruz do Calvário, não permita fardos pesados, sendo que Jesus tem para você algo leve, algo que é manso, algo que é suave, como Ele é.
Em nome de Jesus, a pergunta facilitadora que eu queria que você, ao ir para o seu grupo de partilha, pensasse em que momento da minha vida a confiança foi quebrada? Em que momento da minha vida a confiança em Deus ou nas pessoas ela foi quebrada? E que isso possa te direcionar para esse novo tempo que a gente vai ter daqui a pouquinho. Eu quero pedir que você, mesmo sentado, feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você. Antes de orar, eu queria fazer um convite. Talvez você que está conosco nessa noite nunca fez uma oração de confiança em Deus e diga: Senhor, eu quero te confiar aquilo que é de mais importante, a minha alma, o meu destino eterno. E nessa noite você não veio aqui por acaso. A voz do Espírito Santo soa no seu coração e Ele te chama. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos e diga: sim, Jesus, com as suas mãos. E nós queremos te conhecer, abençoar a sua vida e te ajudar nessa decisão de confiar a sua vida a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante as suas mãos. E nós queremos te conhecer e te abençoar em nome de Jesus. Alguém nessa noite? A segunda decisão, o segundo convite que eu quero te convidar a fazer, talvez você andou distante de Jesus. Talvez por algum tempo você não confiou mais em Jesus. Talvez você se distanciou nele de novo, ele te chama. Você é um filho amado de Deus, Ele te chama de volta para casa. Alguém nessa noite quer tomar a decisão de voltar para a comunhão com Deus, com a igreja, para os caminhos do Senhor? Levante as suas mãos, a gente quer te abençoar, a gente quer te conhecer, queremos orar por você e por esse novo tempo na sua vida. Alguém, levante uma de suas mãos, em nome de Jesus. Alguém, até que eu veja. Minha terceira e último convite é você que nunca se batizou. Eu quero dizer para todo mundo que agora você é de Jesus. Talvez você foi batizado quando pequeno e agora adulto quer tomar essa decisão conscientemente. Alguém que quer tomar uma decisão pelo batismo, levante uma de suas mãos. Nós queremos te conhecer e te ajudar a ser batizado em nome de Jesus. Alguém, nós queremos te conhecer. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é muito bom, em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar no Senhor. O Senhor que conhece toda a nossa história, o Senhor que nos formou desde o ventre da nossa mãe, o Senhor que escreve cada dia da nossa vida, o Senhor que tem tudo nas tuas mãos. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e dizer muita força, ó Pai, que nós confiamos no Senhor. Queremos entregar tudo aos pés da cruz agora, Senhor. A nossa vida financeira, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, ó Pai, nós queremos te entregar o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro nas tuas mãos, e dizer que o Senhor tem a palavra final, é o Senhor quem governa tudo, e dizer: Senhor, toma mesmo nas tuas mãos. Se há algum irmão aqui que tem tido dificuldade na confiança, que isso seja restaurado agora, ó Pai, que haja um renovo dos céus, para novos relacionamentos entre pessoas, contigo em primeiro lugar e com outras pessoas também. Que esse meu querido, minha irmã, meu irmão, encontrem do Senhor a cura, Senhor, para os relacionamentos que Ele tanto precisa, Senhor, em nome de Jesus. Que seja um tempo na partilha, onde corações possam ser abertos, onde a confiança possa ser estabelecida de todas as formas possíveis, ó Pai. Por isso eu te agradeço muito, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.